Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, muito obrigado pela sua audiência. Hoje você assistirá a primeira parte do programa Constru Business, edição especial, com o tema Os desafios da economia regional na pandemia. Nossos convidados são Marcelo Teixeira Filho, diretor do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Heitor Gonzalez, presidente dos Senhores, Sindicato de Hotéis e Restaurantes e Bares de Santos, e o secretário de Governo, Flávio Jordão. Muito obrigado pelas presenças. Marcelo e Heitor, durante esses 14 meses de pandemia, quais foram os principais desafios e dificuldades que vocês encontraram em seus respectivos segmentos? Olá, Roberto, Heitor, secretário, Flávio, querido amigo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Roberto, parabenizar você a iniciativa e reafirmar o que falamos pelo telefone. Essas iniciativas como a sua é extremamente importante e a universidade, o sistema de comunicação sempre estará ao lado de iniciativas como essa para que a gente possa cada vez mais dialogar e de proposituras para a nossa economia voltar ao normal aqui da nossa região. Especificamente dessa sua pergunta, Roberto, a gente é importante, antes de começar a falar das dificuldades e dos desafios do setor, é importante dizer que a Unisanta, há 2 anos atrás, vem investindo muito em tecnologia e inovação. Afinal, a nossa universidade está entre as 9 melhores instituições de ensino, entre instituições públicas e privadas, em tecnologia e inovação. Isso fez com que, nos primeiros dias da pandemia anunciada aqui no Brasil, e com notícias que seriam fechado todo o nosso setor da educação, como os demais também, a gente conseguiu transformar todas as aulas presenciais para a parte virtual. Isso foi um trabalho extremamente importante em conjunto de toda a nossa parte administrativa, de tecnologia e de professores. São mais de 1,5 milhão de investimentos que nós fizemos em tecnologia nos últimos 2 anos e a nossa dificuldade do setor e o que eu tenho grande receio dessa paralisação são as instituições e os colégios principalmente que trabalham com ensino fundamental, médio, infantil, que não tem essa estrutura e essa musculatura para fazer esse investimento, o quantos anos a nossa educação básica do nosso país a gente vai estar perdendo com esse fechamento, uma vez que muitas instituições de ensino não têm a estrutura que, graças a Deus, a Unisanta tem e foi construída ao longo de muitos anos e de excelência na educação, que puderam, não conseguiram fazer o mesmo investimento que nós fizemos. Então, é um desafio muito importante para a educação. Para nós, o desafio e o ponto positivo que a gente tira disso é que a tecnologia vai estar cada vez mais efetivamente na parte da educação, coisa que muitos anos atrás as pessoas tinham um pouco ainda de receio, mas a grande dificuldade do setor é a gente entender quantos anos a educação perdeu com essa paralisação para instituições que não tiveram essa mesma adaptação que a Unisanta conseguiu. Muito obrigado. Flávio Jordão, por favor, suas considerações de educação, o que nós estamos sentindo aí na nossa região, com os alunos em casa. Queria que você comentasse um pouquinho. Bom, primeiro, queria agradecer muito aí o convite, agradecer também a iniciativa, parabéns pela iniciativa, Roso, de fazer toda essa conversa. É importante que a gente possa reunir o setor produtivo da cidade. Temos que pensar além da pandemia e é fundamental o diálogo. A gente tem feito muito isso, tem conversado muito, todos os setores que estão aqui, cumprimentar o Heitor, aqui o Marcelo, com relação à educação, né? Eu tenho filhos pequenos, então
A gente fica, obviamente, extremamente preocupado, é uma nova realidade que nós estamos vivendo. Vivemos aqui uma realidade diferente também do ensino particular, do ensino público, né, que a gente tem que dar toda a condição para que essas pessoas possam ter uma educação de qualidade. Agora, a gente vem dialogando, como eu coloquei, sempre. Tivemos conversando com as universidades, tivemos conversando com as escolas particulares, temos dialogado muito com o sindicato também das escolas municipais, né, com os professores, enfim, para que a gente possa achar um modelo que seja seguro para que essas pessoas possam voltar. Estamos vivendo um momento atípico, né, um momento muito difícil na tomada de decisões, mas com certeza os prejuízos serão enormes para a educação dessas crianças, dessas pessoas que hoje estão tendo essa interrupção presencial. A gente está acostumado com esse modelo ainda presencial, né? Tivemos que fazer uma adaptação muito rápida, estruturas e algumas entidades, algumas universidades, como Santa Cecília, por exemplo, tem uma estrutura diferenciada realmente, consegue fazer o investimento, mas a gente sempre fica preocupado porque tem outras que não têm a mesma condição e estrutura para fazer essa colocação de tecnologia muito rápido. Mas é fundamental aí que a gente possa achar esse modelo híbrido aí para que as pessoas possam ser atendidas, consigam ter o ensino de qualidade, e a prefeitura, como eu coloquei, acabou também cedendo em alguns pontos, justamente para que a gente pudesse acertar a dinâmica das escolas, principalmente escolas particulares, que tem uma estrutura hoje com muito investimento e que tiveram que ficar muito tempo fechada. Então, esse diálogo aconteceu justamente para que a gente pudesse achar uma saída para eles e eles conseguissem dar o ensino que é tão importante para nossas crianças e para todos os jovens também que estudam. Muito bom. Heitor, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, sem dúvida nenhuma. O que nós estamos fazendo aqui é importante, é construtivo, né? Agradecer o Marcelinho, o Flávio Jordão. E, na verdade, a gente tem que fazer um pouco de contabilidade, né? Nós estamos fazendo 14 meses de pandemia, né? É o 14º aniversário da pandemia. E, para vocês terem uma ideia o que representa o nosso segmento, que na atual circunstância talvez seja o segmento que mais sofreu nessa pandemia, os bares, hotéis, restaurantes, nós temos 15 mil empresas entre Baixada Santista e Vale do Ribeira. 15 mil empresas, 150 mil funcionários. Desses 14 meses, nós ficamos 6 meses fechados. Restaurantes, bares e hotéis é pior. Nós trabalhamos 8 meses. Dos 8 meses, nós trabalhamos em média 50% da capacidade. E trabalhamos em média das 14 horas que normalmente trabalhamos, numa situação normal, nós só trabalhamos 8 horas. Então, só essa contabilidade já mostra o desastre, né? Nós temos hoje, sim, muitos não aceitam, mas temos hoje, nessa região das 23 cidades, cerca de 50 mil pessoas que perderam o emprego, perderam o seu bico, emprego registrado, não registrado, né? E cerca de 3 mil empresas que acabaram fechando. Muitos questionam, mas fechou, não vi na junta. Ninguém vai na junta fechar uma empresa nesse caos que nós estamos vivendo. Então, esse caos, ele é monstruoso, ele pode se tornar, né, até um caos social se a gente não começar a pensar na retomada, né? E nós não temos que pensar só em saúde, nós temos que pensar na saúde financeira também das empresas. É tão importante quanto. E para isso precisa do poder público municipal, estadual, federal e a recriação, né, que é uma reinvenção de como administrar uma empresa. Eu não entendo, sinceramente, como nós temos só 3 mil empresas fechadas ou não funcionando. Deveríamos ter muito mais. O empresariado aprendeu a conviver com a pandemia e com a falta de trabalho. Flávio Jordão, por favor. Realmente é um segmento que eu acho que mais vem sofrendo, o comércio varejista no geral, que vai ser assunto no próximo bloco, e hotéis, bares e restaurantes. E eu queria escutar a opinião do Flávio Jordão. A gente conversou muito aí com o Heitor esse período todo, né? A gente criou aqui um plano Santos no primeiro momento, depois nós fomos inviabilizados de poder dar andamento nesse plano. Tivemos que se adequar ao Plano São Paulo. O Plano São Paulo impõe regras aí para o estado inteiro. Regras que muitas vezes são discutíveis para a realidade da nossa cidade, mas a gente sempre teve esse diálogo aberto para poder achar saídas para isso.
o Heitor aqui acabou de colocar, praticamente um terço aí das empresas, dos empregos, acabaram se perdendo aí nesse período. Isso é uma situação sem precedentes, né? Nós vamos ter que se reinventar mesmo, se reinventar na forma de administrar, mas também o poder público tem a necessidade, e aí tirando um pouco o foco da pandemia, começar a pensar em saídas pós-pandemia. Acho que nós temos que criar aí, trabalhar com o governo federal, o governo estadual, incentivos fiscais. Além disso, criar recursos para que as pessoas possam empreender. Temos aí uma série de, não são todos de Santos, obviamente, esses 50 mil são aqui da Baixada e também do Vale do Ribeira, mas uma grande quantidade desses empregados são da nossa cidade. E nós temos que dar condição para que eles possam empreender. Então, ajudar com estrutura. Nós temos aí o nosso parque tecnológico, que foi entregue recentemente. Acho que é uma boa forma de poder trazer essas pessoas para que eles possam desenvolver projetos interessantes e a gente incentivar, dando até recursos, para que justamente a gente possa avançar e alavancar o emprego novamente na nossa cidade, o empreendedorismo na nossa cidade, que é fundamental. E as pessoas, né, nós antecipamos uma fase muito grande, essa parte tecnológica agora, ela veio para ficar, né, nós estamos tendo uma migração agora, né, daquilo que era físico para aquilo que é virtual, e é fundamental que as pessoas se adaptem a isso o mais rápido possível. Tivemos que fazer isso, né, trocar o pneu do carro com o carro andando, mas é fundamental que a gente também dê esse apoio. Então não é só aqui a gente ficar falando de leito, de saúde, a saúde financeira, aqui o Heitor colocou bem, a saúde financeira das empresas está prejudicada e a gente tem que ter esse olhar, temos que dar as condições. Fizemos aqui alguns incentivos para a cidade, demos isenções de impostos, remissões também, que é perdão de dívidas, fizemos programas de transferência de renda para a população santista, mas só isso não resolve. A gente precisa achar mais saídas e é fundamental aí esse diálogo com todos os setores, entender a realidade de cada um e a gente trabalhar para poder realmente ajudar quem hoje está precisando muito e o comércio está extremamente afetado na cidade. Heitor e Marcelo, qual o aprendizado que vocês tiraram nesse período de pandemia? Essa experiência que vocês vivenciaram? Para começar, Marcelinho. Roberto, é sabido que em outras crises globais que nós já tivemos aqui no nosso planeta, no mundo, que isso não está acontecendo só na nossa região, tivemos muitos ensinamentos, muitas inovações e muitas novas tecnologias, né? É sabido que a gente tem que tirar proveitos positivos de tudo que nós estamos passando. É muito importante que a gente tente cada vez mais capacitar o nosso professor, capacitar a nossa parte de administrativa, inovar cada vez mais em tecnologia, em inovação e cada vez mais a gente tentar retribuir essa parte da tecnologia para o nosso aluno e para o nosso professor. Bom, Flávio Jordão. É um momento realmente muito difícil para todos nós, os gestores públicos. Eu acho que aí você está com a vida das pessoas nas suas mãos realmente, né? Em todos os sentidos. Você está na questão da saúde, mas você está também na vida profissional da nossa cidade. Então as decisões são muito difíceis. A gente tem trabalhado muito para poder criar esse equilíbrio, ter esse equilíbrio, né, de não pensar só na saúde, pensar, mas eu entendo também que aí essa responsabilidade tem que ser compartilhada. A sociedade tem que entender também qual é o papel dela dentro desse processo, ajudar. Nós tivemos essa semana aqui episódios lamentáveis na nossa cidade, pessoas que desrespeitam abertamente, que desafiam muitas vezes o poder público, aqueles que acreditam realmente que o isolamento social, o distanciamento, o uso de máscara é necessário, isso acaba comprometendo o próprio comércio. Então eu entendo que a gente está vivendo algo muito sério, muito complexo e as pessoas ainda não caíram a ficha da gravidade do que nós estamos vivendo. Nós vamos ter aí um impacto muito grande, econômico, que vai ainda se perpetuar por muito tempo, a doença vai ainda se manter por muito tempo, a vacinação, que é a esperança, é a salvação, ela não acaba com a doença, ela na verdade ela tira a gravidade da doença, então provavelmente nós vamos conviver com a Covid durante muitos anos, nós vamos ter que saber nos adaptar. Então as pessoas têm que fazer a sua parte. E aí eu sinto às vezes que a gente tem aí um desrespeito muito grande de determinadas pessoas, de determinados setores, e a gente tem que, todos juntos aqui, é importante que esses 4 setores que estão aqui, por exemplo, eles possam também auxiliar o poder público, ajudar nessa condução e cobrar a sociedade que desrespeita. A gente vive uma guerra de narrativa, obviamente, política no nosso país, isso é muito ruim, de todos os lados, do governo estadual, do governo federal, e isso confunde muito a cabeça das pessoas também. Mas é fundamental que a gente possa aí, através dos formadores de opinião, das pessoas que são lideranças importantes da cidade, possam orientar a população para que ela possa ter aí a melhor condução possível nesse momento durante a pandemia. Bom, Heitor? Bom, eu costumo dizer que quem faz uma pousada, um pequeno restaurante, uma lanchonete, são
pessoas que trabalharam de repente em multinacionais, acabaram rescindindo seu contrato e pensam, bom, vou abrir um boteco, vou abrir alguma coisa para mim não ter mais patrão. E na verdade essas pessoas elas enfiam a cara no trabalho 24 horas e é assim que o nosso mercado de bares e restaurantes funcionava, né? Com uma administração muito aquém da necessária. Existem casos homéricos, a gente conversava antes, por exemplo, eu conheço empresas que pagam 10, 1 quilo de gás e a empresa vizinha, o restaurante vizinho paga 5. Então isso é o que a gente vivia. E a gente não pode suportar mais isso, é óbvio, né? Hoje cada centavo faz a diferença. Então nós temos que reinventar, e essa palavra é a palavra-chave, né? Sem incertezas, que é o que a gente vive, nós temos que fazer com que esses empresários eles se foquem no seu negócio e a gestão passe a ser uma gestão comprometida com planejamento, com economia, porque senão ninguém vai sobreviver. A pandemia ela não vai acabar agora, vai ficar muitas coisas. Tem muitas coisas boas que vieram com a pandemia, mas tem muitas coisas que vão perdurar para sempre, né? Hoje em dia eu sou um adepto, sempre defendi e sou um adepto à telemedicina, né? É coisa melhor, você precisava ir num médico em São Paulo, você perdia o dia inteiro. Hoje em dia você perde meia hora e faz uma excelente consulta. É uma das coisas boas que vieram. Além do delivery também, né? Que as pessoas, quem não fazia delivery está acabando hoje se utilizando do delivery, né? Então são os ensinamentos que vieram para ficar, né? Vieram para ficar. Vamos para o próximo bloco, vou para o intervalo e logo estaremos de volta. Estamos de volta com o Constru Business, hoje edição especial, discutindo os desafios da economia regional na pandemia, com a participação de Marcelo Teixeira Filho, diretor do Sistema Santa Cecília de Comunicação, e Heitor Gonzalez, presidente dos Senhores, Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Santos, e com o secretário de Governo de Santos, Flávio Jordão. Marcelo e Heitor, como fazer a economia local voltar a girar e, ao mesmo tempo, evitar o aumento de casos de Covid nos nossos hospitais? Fórmula mágica, pessoal. Roberto, eu acho que para a gente responder essa pergunta era importante a gente entender que o nosso país deveria investir muito em educação e na conscientização da nossa população. A gente estava, inclusive, conversando aqui antes de começar o programa de algumas fotos e imagens que a gente viu aí nos últimos tempos, não só na nossa cidade. São Paulo foi matéria aí em todos os jornais a nível nacional, de bares, baladas, festas, cassinos clandestinos. Então a gente tem que entender que, além dessa conscientização da população, é muito importante a população também entender que a gente tinha aí no começo da pandemia, e acredito que até hoje, uma divisão política. Então, é muito complicado você achar essa fórmula mágica, como você falou, uma vez que a população não entende a gravidade da doença e está desrespeitando todos os protocolos de saúde. A gente tem uma divisão política que a gente, não só da parte federal, da parte estadual, que não se comunicam aqui no estado de São Paulo, e pior do que isso, o governo federal já teve diversos ministros durante a pandemia, então você não consegue fazer um fluxograma de você contratar novas vacinas, efetivamente fazer um plano de contingenciamento. E mais grave do que isso, trazendo para a parte municipal, o governo do estado, não sei se é assertivo ou não, tem um plano que não olha efetivamente as cidades divididas do Plano de São Paulo. Então, se uma cidade está bem e a outra cidade está mal, e a região entra numa fase, todas se englobam dentro de uma fase, seja ela propositiva ou seja de restrição, aonde outras cidades também dessa região fica tomando esse ônus. Então, é uma fórmula difícil de você tirar, mas é importante a gente comentar que, se a população fosse mais conscientizada, conscientes do que a gente está vivendo, certamente as coisas teriam sido feitas com muito mais cuidado, e a população com essa conscientização. E claro, se a parte governamental tivesse uma unificação
de dados e de propostas e de atuação, com certeza as coisas teriam sido muito melhores feitas anteriormente. Heitor, como fazer a economia girar sem que os hospitais fiquem aí com filas durante essa pandemia? Mais uma vez, eu sou engenheiro de formação, né? E para mim 2 e 2 são 4 e eu não consigo ver nada diferente. Então, na verdade, apesar da pergunta ser polêmica, e só reiterando o que o Marcelinho falou, sem dúvida, um dos principais patamares é a educação. A gente tem que educar, né? Até a pedido do Rogério, temos feito isso muito forte essa última semana, fazendo uma campanha para que todos usem máscara, né? Se todos usassem máscara, as coisas já teriam sido muito melhores esses 14 meses. Mas, enfim, é um problema de educação. E depois é um problema de matemático, né? Todas as situações que nós vivemos esses 14 meses, elas são difíceis de engolir, né? Você pega um restaurante ou pega uma academia, isso vale para tudo, e você que trabalhava 14 horas por dia, e você fala para ele, olha, agora você só vai trabalhar 6 horas por dia com metade da sua capacidade. Isso é puro aglomeração. A gente não está resolvendo o problema, nós estamos causando mais problemas, né? Se nós tivéssemos 14 horas para trabalhar, poderia até diminuir ainda a capacidade, né? Para 30%, 35%, 33%. A cada 3 mesas do restaurante você usaria uma. O restaurante ficaria super bem, mas as pessoas teriam as 14 horas para adentrar naquele comércio e resolver o problema. Então isso ficou tão latente esse tempo todo, mas o centro de contingência, principalmente, né, em nome da ciência, eles só pensam na saúde e eu me atrevo a dizer, bom, é melhor fechar tudo, 15 dias, do que viver nessas incertezas que nós estamos vivendo, com horários apertados, com capacidades apertadas, e as aglomerações acontecem. Se ela não acontece dentro de um restaurante, ela acontece na porta, né? Se você tem uma capacidade de 40 pessoas, aí vem as outras 40, sabe que vai acabar o tempo, ficam do lado de fora. Enfim, é o que nós estamos vivendo. Eu acho que uma boa matemática resolveria o problema e amenizaria, mas a educação é fundamental para isso. Eu sinceramente também não consigo entender o governo do estado com essa restrição de horário. Uma academia podia funcionar 24 horas por dia, supermercados. Tudo bem que bares é um pouco mais delicado, porque as pessoas ficam na rua e tal, mas eu não entendo por que limitar o comércio, um horário... Bom, mas tudo bem. Por favor, Flávio Jordão. Acho que é fundamental também, a gente está 1 ano e 2 meses aí, há 14 meses da pandemia, né? E estamos aqui ainda tentando achar saídas. Mas é fundamental a gente ir para São Paulo também, conversar com esse centro de contingenciamento aí, que é o que o Estado acabou montando, né? Que tem o pessoal da saúde aí encabeçando esse grupo, mas a gente também levar aquilo que é importante e aquilo que a gente tem de exemplo aqui na cidade, por exemplo, né? Então, fundamental, a gente desde o início entendia também, dentro do nosso Plano Santos, e depois mesmo com o Plano de São Paulo, nós fizemos também uma solicitação, fizemos um decreto aqui aumentando o tempo das pessoas nos comércios. Imediatamente o Ministério Público acionou a gente, pediu e nós tivemos uma decisão judicial, o juiz determinou que fosse revogado o nosso decreto, porque não poderia cumprir daquela forma, porque não estava seguindo o Plano São Paulo. Acho que tudo tem aí o diálogo como fundamental e a gente precisa conversar. Nós tomamos uma decisão aqui muito importante, Roberto, que foi fazer o lockdown. Primeiro porque nós tivemos aqui tanto a capital de São Paulo, né, a capital, o município de São Paulo e também o ABC fizeram aí um mega feriado em São Paulo e obviamente que as pessoas que têm casa de veraneio iriam migrar dos seus municípios para cá, tendo 10 dias, 9 dias de feriado. Isso causa uma grande preocupação e a gente, para poder tirar também a circulação dessas pessoas aqui na nossa cidade, acabamos fazendo o lockdown. Não só por isso, mas porque também estávamos um colapso do sistema de saúde. A gente tinha ali 44% dos leitos ocupados em março, no começo de março. De repente, no meio de março, a gente passou a ter 90% de leitos ocupados. Foi um aumento significativo, e isso em decorrência das festas de finais de ano, do carnaval, enfim, de uma série de abusos que foram feitos. Tivemos aí uma doença muito mais grave,
É uma condição muito maior aí de contaminação, essa cepa atingindo pessoas mais jovens, e aí nós tomamos essa decisão. Tomamos a decisão do lockdown justamente para que a gente pudesse diminuir o número de pessoas internadas e também ocupando leitos, né? Então nós temos uma diminuição significativa agora, isso é decorrência do lockdown. Nós saímos ali de 96%, que era praticamente o colapso, o sistema privado da cidade já com 100%, e a gente abaixou agora nessa semana que chegamos em 72%, quase 70% dos leitos ocupados, o que dá uma gordura para que a gente possa tomar decisões como temos tomado, que é fazer a flexibilização do comércio. Acreditamos nisso, acabou a condição de respiro dessas empresas e nós precisamos fazer esse movimento de fazer a flexibilização. Estamos conversando permanentemente e toda a demanda que chega a gente leva para São Paulo. O prefeito Rogério Santos esteve 2 vezes em São Paulo na semana passada, conseguiu convencer o governador com relação a algumas delas. Os restaurantes, por exemplo, trabalharam num formato diferente. Nós estamos aqui fazendo concessões e é fundamental que a gente tenha esse equilíbrio. Não dá. Municípios aqui da Baixada fizeram um movimento completamente diferente, flexibilizou antes de desocupar os leitos. Esses leitos ocupados, as pessoas vão vir para Santos, vão aqui utilizar os nossos leitos e é fundamental que a gente aí tenha esse cuidado de primeiro desafogar os leitos e depois fazer as concessões que são necessárias. Isso está sendo feito e está sendo feito num bom exemplo, só que assim a conscientização das pessoas é fundamental. As pessoas têm que entender, porque se continuar da forma como a gente percebe alguns segmentos, alguns setores fazendo, nós vamos colapsar e vamos novamente ter que aí fazer o comércio local sofrer novamente, o que é muito ruim para todos nós. Flávio, eu vou continuar contigo fazendo uma pergunta. Como você acha que o município pode colaborar com os 2 segmentos aqui, por exemplo, com a educação e com hotéis, bares, restaurantes, em termos de incentivo fiscal, em termos de alguma coisa para eles poderem realmente respirarem, né? Então, Roberto, aqui o município de Santos é o ente da federação mais fraco de todos, né? A gente tem o recurso, metade do nosso recurso vai para custeio da máquina e a outra metade praticamente para o funcionalismo público. Sobra muito pouco para investimento, para que a gente possa fazer políticas públicas, né? Nós já temos uma máquina com 300 equipamentos públicos, enfim, você tem um custo muito alto da máquina. E a gente não tem muito recurso para fazer isso. Quem tem condição de fazer isso é o governo estadual e o governo federal. Quem fez algum incentivo aqui foi o município de Santos. O município de Santos aqui deu isenções para alguns setores, está ajudando, os setores obviamente mais prejudicados, né, principalmente aí os autônomos também, aí os taxistas, os ambulantes, enfim, o comércio também, com as taxas de licenças, mas isso é algo muito pontual e pequeno, perto daquilo que eles realmente necessitam. A gente tem aqui dialogado, como coloquei, eu presido um comitê que tem o pessoal da ciência e também o pessoal aí da economia. A gente tem discutido muito, eles têm trazido ali, aberto a palavra para todos eles, para que todo mundo possa falar. Se a gente ficar, obviamente, só ouvindo a saúde e a ciência, eles, obviamente, vão falar para que se feche tudo e a gente tem que criar esse equilíbrio. E para ter esse equilíbrio, é fundamental também que a gente saia um pouco dessa condição de pandemia, como já falei aqui, e a gente comece a trabalhar no pós-pandemia, naquilo que precisa vir. E a gente vai aí ouvindo eles também, cobrando o governo estadual, cobrando o governo federal, temos que ter incentivos para as empresas. E aí o nosso papel, mais do que poder dar recursos e incentivos, que a gente não tem muita margem para isso, vamos fazer essa cobrança para os outros poderes, para que justamente a gente possa ajudá-los a incentivar e acho que principalmente incentivar o empreendedorismo nesse momento. Chegamos ao fim da primeira parte do programa Constru Business, edição especial. Quero muito agradecer a participação de Marcelo, do Heitor e do Flávio e dizer que na próxima semana teremos a continuação desse especial com mais 2 segmentos econômicos da região. Não percam! Muito obrigado pela audiência, até a próxima semana, grande abraço, até lá! Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.